Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Sei que vocês estão com saudade de news, mas eu estou trazendo algumas notícias aqui para vocês. Semana que vem volta a nossa programação normal aqui no canal. Quero falar com vocês hoje sobre a HCTR11. A HCTR11, pessoal, teve a demonstração financeira que foi publicada, já trouxe o vídeo aqui no canal sobre ela, aprovada com ressalvas. E quando um fundo tem uma demonstração financeira aprovada com ressalvas, normalmente, aliás, sempre, a B3 manda um comunicado ao fundo para eles explicarem o que eles vão fazer para essa ressalva. E foi esse comunicado que o HCTR11 emitiu ontem, para a gente dar uma olhadinha nele aqui. Na verdade, a Vortex emitiu sobre o HCTR, já que a Vortex é a administradora do fundo. Então, foi dar suas explicações. Aí vamos lá. No dia 14 de agosto, a Vortex recepcionou um ofício enviado pela Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores da B3, por isso que eu falo, a B3 vai lá e dá uma cutucada. Oi, não está certo isso aí, explica aí. Acerca da ressalva apresentado pela Grant Thornton Auditores Independentes Limitadas, os auditores, na demonstração financeira do Fundo Hectare referente ao exercício social 2023, entregues em 8/7, solicitando que sejam informadas as medidas a serem tomadas pela administradora. Então isso aqui, ó, pessoal, é natural. Toda vez que é aprovado com ressalvas, a B3 manda lá: ei, o que você vai fazer agora? Quais são as medidas? Qual o cronograma de implantação dessas medidas? Sempre vai acontecer isso. A outra coisa também, quando é reprovada ou quando abstém de opinião, como aconteceu no ano passado. Então, em atendimento ao quanto solicitado pela diretoria superintendência, a Vortex esclarece primeiramente que realizou a elaboração da demonstração financeira com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a fundo de investimentos, em que atuou em observância ao dever fiduciário. A administradora pontua que deixou à disposição dos auditores todos os documentos solicitados, incluindo, mas não se limitando, as evidências de recebimento dos valores previstos até e posteriormente dezembro de 2023, memórias de cálculos de ativos e altas de comitê de precificação, e prestou todos os esclarecimentos. Ressalta-se que uma das ações para a contratação dos auditores foi que os mesmos também foram contratados para auditar uma das importantes devedoras dos títulos detidos pelo Fundo Hectare, nesse caso, a Gramado Parque. Então essa informação eu não tinha, que esses auditores são os mesmos que auditaram a Gramado Parques, que se encontra em processo de recuperação judicial, a fim de facilitar a dinâmica e trazer mais celeridade no processo de auditoria. Ainda, a Vortex ressalta que realizou reuniões com auditores para esclarecer suas dúvidas, tendo incluído os demais prestadores de serviço do Fundo Hectare, para melhor explanar questões técnicas, principalmente envolvendo avaliação de ativos, para que houvesse emissão de parecer de auditoria sem ressalvas. Eles tentaram, mas não conseguiram. Por que ainda emitiram essas ressalvas? No entanto, entretanto, vale ressaltar que, visto que as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022, a do ano anterior, foram emitidas com a abstenção de opinião referente à posição de parte relevante dos seus ativos, consequentemente, com impacto resultado no fundo hectare, os auditores ficaram impossibilitados de emitir o seu relatório sem ressalvas referente ao saldo inicial de 2023. É porque é o seguinte, por que foi a ressalva? Tem um dos pontos mais importantes, né? Como é que eles sabem que o final de 2023 está correto se eles não sabem se o início de 2023 está correto? Ainda conforme observado por toda a indústria de fundos, visto que não há exercício social estipulados para fundo de investimentos financeiros, há grande possibilidade de descasamento
entre exercícios sociais entre fundo investidores e fundos investidos. Ainda também falar a ressalva, porque alguns fundos que o HCTR11 investe ainda não terminaram os seus exercícios. Os exercícios deles são no meio do ano. Não obstante, a observância rigorosa da regulamentação aplicável pela administradora e seus melhores esforços envidados na condução da auditoria, os auditores apresentaram opinião com ressalvas em seu relatório sobre a demonstração financeira, sendo a base para tal opinião detalhamento expostas no relatório publicado pelo Fundo da Hectare. Os CRIs, ao saldo na abertura do resultado, os CRIs, valores correntes e a defasagem da auditoria. Então, são os 3 pontos que, devido a esses 3 pontos, que é o saldo inicial do ano de 2023, ele é correto, ele é verdadeiro? O certificado de recebíveis, valores correntes, realmente, esses valores agora que estão sendo avaliados, eles, é verdadeiro? A defasagem das demonstrações contábeis auditadas nos fundos que ele investe, também, como é que faz para poder avaliar? Então, tudo isso aqui são pontos que geraram a ressalva. O resto, eles falaram que estava ok. Assim, a administradora mapeou as seguintes medidas. Aí vamos lá. Em relação à ressalva 1, acima, a Vortex entende que não há medida específica a ser tomada. Então, em relação ao saldo inicial de abertura de 2023, não tem nada para fazer, porque é da demonstração. No obstante, entende-se que as medidas a serem adotadas para endereçar as ressalvas apontadas no item 2 acima podem contribuir de forma indireta para a mitigação do risco de novas concorrências listadas na ocorrências similares ao item 1. Então, eles dizem que, se agora eu realmente descobrir o verdadeiro valor atual desses CRIs, vai mitigar a falta do valor inicial de 2023. Se eu disser agora quanto vale os CRIs. Então, pode vir por aí uma reavaliação patrimonial, viu, pessoal? Agora, em relação ao item 3, a administradora entende que não há plano de ação a ser criado, porque sempre vai ter o descasamento. Então, tem que fazer. Aí eles põem sem prejuízo ao exposto, sendo mais esclarecimentos, mais nada. Enfim, é isso que a gente tem. A B3 deu um puxãozinho de orelha para dizer assim, vocês vão fazer o que em relação a essa demonstração financeira aprovada com ressalvas? Aí pronto. É isso que agora vai esperar para ver. E como a gente viu aí, apenas o item 2 tem algo para fazer, que é o item 2 dizer quanto vale realmente esses CRIs no valor corrente. Essa dificuldade que os auditores levantaram. Então, eu acho que logo, e não tem data, tá, nessa resposta, não saiu um cronograma, logo tem atualização do VP e, como a gente sabe, provavelmente é para baixo. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês sobre essa notícia. Algumas pessoas tinham me perguntado para esclarecer o que era isso. Não é de modo negativa, porque se de repente simplesmente baixar o VP não faz diferença nenhuma, a gente já sabe todos os problemas que tem de inadimplência no fundo, então não é nada para se arrancar os cabelos. Do jeito que está, ele continua sendo. Vou encerrando o vídeo por aqui, um grande abraço e até a próxima.